Olá, como vai? Tudo bem? Hoje o nosso assunto será relacionado a duas questões muito importantes dentro do processo de tratamento da dependência química, principalmente do regime de internação. O tema é o que se deve esperar da internação e o que não se deve esperar de uma internação para dependência química. Então são basicamente esses fatores que eu vou tratar com vocês hoje nesse vídeo. O grande problema que nós temos nos deparado ao longo desses últimos 15, 20 anos no tratamento da dependência química é a ausência de profissionais que deem a atenção necessária aos familiares. Então, a maioria dos profissionais prefere ou tem uma predileção em tratar a família, em cuidar, do dependente e não da família, né? E a família acaba ficando abandonada, acaba ficando de lado e desenvolve crenças erradas sobre o tratamento, crenças equivocadas, que em nada tem a ver com a verdade do processo de internação e o que se deve esperar e o que não se deve esperar de uma internação. Então eu listei aqui 6 fatores do que se deve esperar de uma internação e 5 fatores do que não se deve esperar de uma internação, ok? Então pega o seu caderno, pega a sua caneta, pega o seu notebook, seu tablet, para você fazer anotações importantes aí. Você que tem um ente querido, você que precisa de uma ajuda, você que é um dependente, você que está pensando em se internar, e no final também eu vou dar uma dica de o que buscar, né? Quando você perceber que você realmente precisa de uma internação e o que você tem que exigir das clínicas que você for procurar ajuda. Bom, o que se deve esperar de uma internação? Em primeiro lugar, a primeiríssima coisa que nós esperamos de um bom processo de recuperação em uma internação é o processo de desintoxicação. Ou seja, o indivíduo ele vai entrar numa unidade de tratamento e a partir do momento que ele entra nessa unidade, ele já não tem mais contato com a droga. Consequentemente, os dias vão passando, o metabolismo desse indivíduo, os órgãos excretores desse indivíduo, como os rins, o fígado, o intestino, eles vão contribuir para o processo de desintoxicação. Então o indivíduo ele vai se alimentar, beber bastante líquido, depois de alguns dias ele começa a se exercitar, fazer musculação, fazer academia, correr no campo, jogar futebol. Quanto mais ele transpirar, maior será esse processo de desintoxicação e mais rápido também. Então é a primeira coisa que a família, os familiares devem esperar de uma internação, a desintoxicação. Então se o indivíduo ficar de 3 a 9 meses, a família pode estar tranquila que o indivíduo estará desintoxicado dentro desse período. Ou seja, não terá mais droga no organismo desse indivíduo, ok? Só que nós também devemos abrir um parênteses aqui para explicar o seguinte, fazer com que as pessoas entendam que a desintoxicação física, orgânica, ela é só a primeira fase, ela é a primeira etapa do tratamento. Tá? Ela não é o tratamento. Então, não se iluda em relação a estou desintoxicado, não sentirei mais vontade de usar, então eu já posso encerrar o meu tratamento por aqui. Não é assim que funciona e conforme os próximos tópicos aqui eu vou explicar mais detalhadamente. O segundo fator do que se deve esperar de uma internação é um bom processo de conscientização. Então, qual é a obrigação, o compromisso profissional que a equipe multidisciplinar tem que ter com os pacientes e com as famílias? O bom processo de conscientização. Esse bom processo de conscientização é a conscientização não só da doença, mas também da necessidade do tratamento e também o bom processo de conscientização em muitos casos, do diagnóstico dual, de uma psicopatologia, esquizofrenia, bipolaridade, algum transtorno de personalidade.
e a conscientização de que é necessário uma abordagem, um tratamento dentro desse processo. A psicoeducação que é fornecida dentro da clínica, ela tem que ser robusta, ela tem que ser rica, ela tem que ser fundamentada não só em empirismo, mas em estudos muito bem realizados já. Eu sempre falo do lado científico do processo, esse lado ele não pode de forma alguma ser ignorado, o lado científico ele precisa ser respeitado e principalmente utilizado na abordagem da psicoeducação, que é através da psicoeducação, com as palestras que nós fazemos, nós especialistas em dependência química, em psicopatologias, fazemos. Então, através dessas palestras, o paciente vai conhecer o seu problema, e a psicoeducação é exatamente isso, fazer com que o paciente conheça o seu problema e fazer com que o paciente adquira um repertório para que ele consiga lidar com a sua doença depois que terminar este ciclo de internação, porque a internação é um ciclo, ok? O terceiro fator que se deve esperar da internação, o gerenciamento da síndrome de abstinência. A síndrome de abstinência, em muitos casos, não na maioria, mas em muitos, é algo muito sério, é muito grave, em muitos casos, principalmente nos casos de alcoolismo. Então, o que você deve esperar da clínica de recuperação é um bom gerenciamento da abstinência, quando ela se apresentar, não importa o grau. Nós temos diversos graus de abstinência. Existem abstinências que são super severas, levando o indivíduo muitas vezes a convulsões e ao coma. Outras vezes, o indivíduo durante o período de abstinência, ele pode apresentar também delírios, alucinações, ele pode apresentar tremores, sudorese, ansiedade generalizada, desejo persistente ou fissura para fazer o uso da substância. E esses são fatores que podem acontecer durante o gerenciamento da abstinência. E a equipe multidisciplinar precisa não só através da psicoterapia cognitivo-comportamental, mas também da abordagem farmacológica. Então o indivíduo será abordado farmacologicamente para o gerenciamento desses sintomas. Então é necessário que a equipe tenha um médico psiquiatra que prescreva as medicações necessárias para o indivíduo, como os ansiolíticos, estabilizadores de humor, anticonvulsivos, medicações essas que vão ajudar, antidepressivos, que serão importantes para o gerenciamento da abstinência. Então esse é outro fator que deve ser aguardado, esperado e até cobrado pelas famílias, que o gerenciamento da abstinência seja realizado de modo correto. Então isso você deve esperar da internação. A internação ela tem que fornecer um bom gerenciamento da abstinência. Por isso que nas nossas clínicas, nas nossas unidades de tratamento, nós temos enfermagem 24 horas, porque quem irá fazer esse gerenciamento diretamente é a enfermagem e depois os terapeutas e os psicólogos. O quarto ponto que você deve esperar de uma internação é a motivação. A motivação, motivar o indivíduo. Mostrar o que significa a palavra, qual o significado dessa palavra, né? Mover-se em direção, motivar, ou o motivo para uma ação, motivar uma ação. Então é necessário você motivar, você mostrar para aquele indivíduo, não só que a droga é ruim, porque isso é uma forma até de subestimar a experiência dos dependentes, porque no início a experiência com droga ela é muito boa, depois que ela se torna tortuosa e extremamente sofrida. Então motivar esse indivíduo a ter uma vida melhor, a buscar suas ambições, correr atrás dos seus sonhos, estudar, não frequentar os antigos lugares, não andar com as mesmas pessoas, motivar esse indivíduo a ter um contato espiritual com Deus, a ter um contato com pessoas novas, a criar um novo ciclo de pessoas, motivar esse indivíduo a frequentar grupos de apoio,
motivar esse indivíduo a continuar, a estar sempre com o seu terapeuta, fazendo suas terapias, para que esse indivíduo realmente consiga se desenvolver dentro do processo, que ele frequente todas as reuniões, as palestras que são realizadas, que ele tenha uma boa interação com a equipe multidisciplinar, mas esse ponto você não pode esperar só da internação. Isso você tem que esperar tanto da equipe multidisciplinar quanto do paciente. Então, o paciente, ele precisa, sem sombra de dúvidas, contribuir com esse processo. Ele precisa buscar a ajuda desses profissionais multidisciplinares para que ele consiga se motivar a permanecer bem e a principalmente aprender a adquirir um bom repertório para ele conseguir gerenciar a sua sobriedade depois que a internação terminar. Quinto item, o desenvolvimento de um repertório de enfrentamento. Então aqui a gente vai colocar os últimos fatores aqui, a conscientização e a motivação. E a psicoeducação, como eu falei também, nesse momento o indivíduo ele vai desenvolver, ele precisa obrigatoriamente desenvolver um bom repertório de enfrentamento, porque quando esse indivíduo sai da clínica de recuperação, esse indivíduo ele não tem, só como eu ouço algumas pessoas falarem, que o grande problema da dependência química são só os primeiros 15 ou 20 dias, e que a barreira que o dependente enfrenta é só o gerenciamento, é só o período da síndrome de abstinência. Isso não é verdade, isso é uma informação fragmentada, isso é um malabarismo que algumas pessoas fazem para falar que a dificuldade está só nos primeiros 15 dias, 20 dias de estar sem drogas. Isso é uma grande mentira, até porque nós temos dentro das técnicas terapêuticas, nós lemos, estudamos, nós encontramos na literatura algo que nós chamamos de síndrome de abstinência demorada. Então esse é um momento em que o indivíduo ele pode ficar disfuncional mesmo sem estar usando drogas. E depois de muitos meses ou até anos sem usar drogas, ele pode sentir vontade de usar, ele pode muitas vezes estar em um ambiente que seja uma situação de alto risco, sem que ele tenha criado esse momento para ele. Muitas vezes ele cai ali e quando ele se percebe, o indivíduo está dentro de uma situação de alto risco e precisa ter esse repertório para que ele não entre no processo de violação de abstinência e faça o uso inicial da substância. Então ele tem que ter um repertório de enfrentamento, capacidade de lidar com sentimentos e emoções, capacidade de gerenciar sua raiva, sua frustração, capacidade de lidar com a vitória, com uma promoção, saber lidar com o dinheiro, reconhecer suas limitações. Isso é um repertório de enfrentamento. Caso contrário, esse indivíduo não irá conseguir se manter em sobriedade na rua. Então, dentro da clínica, esse indivíduo ele precisa desenvolver um repertório de enfrentamento. Por isso que eu sempre falo nas palestras que eu dou, que eu realizo, eu falo, pessoal, tenham um caderno. Para quê? Para que vocês possam fazer a anotação de vocês, para que vocês possam guardar as informações que vocês recebem nas palestras, para que vocês possam construir o repertório de enfrentamento de vocês, ok? E o sexto item daquilo que você deve esperar de uma internação é o desenvolvimento da autoeficácia baseado no repertório de enfrentamento. Então, o indivíduo, o que é a autoeficácia? É a capacidade de funcionar em meio às dificuldades que vão aparecer no dia a dia. Então você tem que funcionar com os seus próprios recursos, é diferente de autossuficiência. A autossuficiência você acha que pode enfrentar uma situação sem nunca ter estado ou ter se preparado para ela. A autoeficácia você se prepara e muitas vezes você precisa colocar em ação a sua autoeficácia, porque muitas vezes você está dentro de uma situação de alto risco e você precisa utilizar. Muitas vezes a situação de alto risco ela ocorre mesmo dentro da clínica de recuperação. A clínica de recuperação ela é uma microsociedade onde os indivíduos interagem entre si e todos os indivíduos são indivíduos que estão doentes, impulsivos, irritados muitas vezes, magoados, com culpa. Então muitas vezes o indivíduo
tem que exercitar a paciência, a tolerância, respeitar regras, saber lidar com o não. Isso é uma dificuldade muito grande para o dependente químico. Então são esses 6 fatores que você deve esperar de uma boa abordagem, de um bom tratamento para dependência química. Agora, o que não se deve esperar de uma internação? A primeiríssima coisa que vocês, familiares ou vocês mesmos dependentes que estão assistindo esse vídeo, vocês não devem de forma alguma esperar. Cura. Não esperem a cura. E por que você não deve esperar a cura? Porque a cura da dependência química, ela de certa forma, ela não existe. E eu vou te explicar por que ela não existe. Quando a gente fala de cura de dependência química, a gente tem que entender 2 coisas. Padrão do indivíduo, padrões do indivíduo e uso de substância. O indivíduo ele pode sim ter a cura do seu uso de droga. Mas esse indivíduo ele jamais irá perder os padrões doentios da dependência química, que é a compulsão e a obsessão. Então, a tendência a buscar compulsiva e obsessivamente tudo aquilo que gera prazer, isso não sai do dependente. Não sai do dependente. Não espere que isso saia, tá? Porque o dependente ele sempre irá, de alguma forma, transferir de modo compulsivo e obsessivo, tentar exercitar de modo compulsivo e obsessivo tudo aquilo que gera prazer. Então a tendência sempre está lá. Qual tendência? A fazer compulsivamente tudo aquilo que gera prazer. Ele vai utilizar a compulsão e a obsessão. E a catapulta da dependência química é a compulsão e a obsessão. Por isso que o termo dependência química existe. Por causa da compulsão e da obsessão. Segundo fator que você não deve esperar de uma internação. Que a internação não vai fazer isso, tá? Melhora de todos os aspectos negativos do indivíduo. Então, o que a família muitas vezes espera? Vou internar ele 3 ou 6 meses e todos os problemas dele serão resolvidos. Ele vai ter que estar bem, sempre sorrindo, humor sempre bom, sem ansiedade, sem insônia, obediente, respeitando regras, sabendo ouvir o não, bonzinho, um anjo em candura. Não espere isso do tratamento de uma clínica de recuperação. A clínica de recuperação é o primeiro ciclo, é o ciclo que vem e faz aquela faxina da parte pesada, mas muitos detalhes permanecem no indivíduo e esse indivíduo vai precisar cuidar desses restos, dessas sobras ao longo de toda uma vida, tá? Então, não espere que todos os aspectos, arrogância, tendência à mentira, manipulação, busca por facilitação. Não espere que esses aspectos todos sejam resolvidos dentro de 3 ou 6 meses da internação, porque isso não irá acontecer, tá? Não espere isso. Nenhum lugar no mundo pode te prometer isso. Qualquer lugar que te prometer isso, qualquer clínica de recuperação, qualquer comunidade terapêutica que te prometer isso, está te prometendo uma mentira, ok? Uma grande mentira. Isso não acontece. Terceiro item do que você não deve esperar de uma internação. Acreditar que em 3 ou 6 meses o indivíduo mudará em todos os aspectos. Isso está relacionado com a questão número 2, né? O tópico número 2. Então não vai acontecer. Ele não irá mudar em todos os aspectos. Né? Ele estará regulado para lidar com todos os aspectos negativos. Mas ele vai precisar utilizar o repertório que ele adquire dentro da clínica, colocar tudo em prática para que realmente ele sinta os efeitos desse repertório na sua vida e na sua relação com as pessoas. Quarto item, não se deve esperar que a clínica irá fornecer tudo que o indivíduo precisa para manter a sobriedade para o resto da vida. Porque isso é muito importante, porque o que muitas vezes acontece com as famílias?
As famílias vêm, trazem o paciente para dentro de uma clínica, o paciente fica 6 meses na clínica e a família espera que a clínica dê em 6 meses ou 3 meses tudo que o indivíduo precisa para ele ficar bem para o resto da vida, sem nenhum tipo de manutenção. Então, muitas vezes a família desenvolve a crença de que em 6 meses ele vai estar bom, ele está pronto. Geralmente é isso que eu ouço das famílias quando eu as atendo. Ah, Sérgio, quando que você acha que ele está pronto já? E eu até brinco, né? Não é bolo, né, que fica pronto, não é pão que fica pronto, ou um alimento que fica pronto. Não, eles nunca estarão prontos. O dependente químico, depois que ele desenvolve uma relação pesada com a droga, ele nunca mais voltará a ser o mesmo. Isso é uma realidade que a família precisa saber lidar. E essa realidade eu sei que é difícil, é muito difícil mesmo de lidar, mas ele nunca mais será o mesmo. Né? Ele terá que fazer terapias pro resto da vida, ele vai ter que buscar espiritualidade pro resto da vida, ele vai ter que muitas vezes, em muitos casos, tomar medicações pro resto da vida. Se esse indivíduo apresentar uma psicopatologia, ele vai precisar fazer tratamento medicamentoso pro resto de sua vida, fazer terapia a longo prazo. Então, isso tem que acontecer, porque a clínica não fornece tudo que o indivíduo precisa em 6 meses. Não. A clínica joga ali o chumbo grosso. Dá repertório, a clínica dá acolhida, a clínica dá orientação, conscientização, motivação e psicoeducação, para que esse indivíduo continue buscando isso ao longo da vida. E o quinto e último item é: não espere que o tratamento acabe, porque o tratamento é para o resto da vida. Então é assim, quando o paciente chega numa clínica, ele fica ali 6 meses. Terminaram os 6 meses, aquele ciclo se fecha e o paciente então volta para sua casa, o paciente volta para sua vida, para o seu trabalho, para sua família. O ciclo da internação, o ciclo das restrições, esse ciclo se fechou. Mas outro ciclo se abre, que é o ciclo da vida lá fora, que nós chamamos de ressocialização ou reinserção social. Então, abre-se um novo ciclo, um novo momento da sobriedade desse indivíduo, onde ele vai necessariamente precisar colocar tudo que ele aprendeu dentro da clínica em ação e continuar buscando alimentar o seu repertório de enfrentamento para que ele não caia naquilo que nós chamamos de estreitamento de repertório. Então, quando o indivíduo só fica na clínica, faz tudo certo, sai da clínica depois de 90 ou 180 dias, e ele para de fazer tudo, acreditando que o tratamento terminou junto com os 6 meses, esse indivíduo ele tende a utilizar o seu repertório, desgastar esse repertório, então ele entra num processo de estreitamento de repertório até que ele fica sem opções construtivas para lidar com as adversidades da vida, e muitas vezes ele entra na rota de colisão, que é como nós chamamos, rota de colisão, onde ele fica disfuncional dentro de sua sobriedade, onde ele vai apresentar maior tendência à desonestidade, isolamento, arrogância, autossuficiência, grandiosidade, aquele sentido exagerado do eu, onde ele pode apresentar, muitas vezes, grandes disfunções comportamentais, né? Se ele não continuar nutrindo, alimentando o seu repertório, né? Então ele entra nesse estreitamento de repertório e muitas vezes não tem uma outra opção, porque muitas vezes realmente dentro desse período de autossuficiência, arrogância, grandiosidade, o indivíduo ele perde a capacidade de se perceber, né? Muitas vezes se sente um peixe fora d'água e etc. E nesse momento, o indivíduo ele tem que ter um terapeuta, né? Ele tem que ter ali a sua rede de intervenção, grupos de apoio, podem fazer bem, né? A igreja pode fazer bem. A gente tem que fazer, quando nós fazemos não é nem a anamnese, mas é o gerenciamento do caso,
quando nós investigamos a fundo o caso de cada indivíduo de modo singular, a gente também identifica aquilo que foi bom para o indivíduo em determinado período. Como, por exemplo, indivíduos que chegam para tratamento que ficaram 10 anos limpos de drogas. A gente tem que estudar esse período. O que aconteceu nesse período? Ah, meu filho nasceu, eu arrumei um bom emprego, eu tinha um bom relacionamento, eu estava sempre na igreja. Opa, então ali nós identificamos que existe uma questão séria e muito positiva na espiritualidade, a frequência em uma religião, um bom relacionamento, uma grande responsabilidade, como por exemplo o nascimento de um filho. Então a gente começa a perceber que, baseado nesse período em que o indivíduo conseguiu ficar 10 anos limpo, ele teve muita responsabilidade. A responsabilidade é um fator reforçador da sobriedade, o nascimento do filho, a própria religião. Então a gente precisa voltar a trabalhar e a reforçar esses fatores. Não é ignorar isso, como alguns profissionais fazem, né? Criticam a religião, criticam as igrejas, aqueles muitas vezes membros de pastores, de igrejas, padres que querem ajudar e muitas vezes são ignorados, mas você não sabe qual eram as estruturas que esse indivíduo utilizava quando ele estava funcional. E o grande objetivo é esse, voltar a utilizar aquelas estruturas que faziam com que o indivíduo ficasse funcional. E não só impor, muitas vezes, um dogma, né, baseado, muitas vezes, em empirismo, em senso comum. Isso, muitas vezes, acaba sendo nocivo para a sobriedade do dependente químico. Então, a grande finalidade da minha abordagem profissional, das clínicas de recuperação que eu atendo é essa. É fazer com que o indivíduo desenvolva sobriedade e não simplesmente uma vida sem drogas. E a nossa atenção, a atenção que eu especificamente dou para o paciente, não é para o seu uso de drogas somente. Mas além do seu uso de drogas, a minha atenção também ela é dada para todos os fatores que podem disfuncionar o indivíduo. Como, por exemplo, músicas, companhias, hábitos de assistir conteúdos adultos, que não convém para um bom processo de recuperação, falar palavrões, ser preguiçoso, não, mas sim desenvolver um modo de vida bom, um modo de vida significativo, com muitas responsabilidades, com espiritualidade. Para quê? Para que a droga não se encaixe mais na vida desse indivíduo. Até que chega um momento, esse indivíduo percebe que ele pode usar droga se ele quiser, mas que, baseado na vida que ele desenvolveu, não vale a pena e não é legal, não estou afim. Prefiro continuar com a minha sobriedade. Então essa é a finalidade do meu tratamento, da abordagem que eu realizo com os meus pacientes. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve nesse canal, me segue, curte, compartilha, manda esses vídeos para aquele amigo, para aquele familiar seu que talvez tenha algum problema com álcool, com drogas, né? Que precisa de alguma forma ou de uma abordagem profissional. Graças a Deus, hoje nós temos as terapias online, que são muito boas, né? Ajudam muito, né? os indivíduos de longe, que muitas vezes querem fazer terapia com determinados profissionais e às vezes é muito longe. A maioria dos profissionais que estão no interior, os profissionais de dependência química, né? Estão no interior, ou muitas vezes tem pacientes sofrendo no interior e os bons médicos, psiquiatras ou terapeutas estão em São Paulo. Então as terapias online elas são muito boas. Então é necessário que vocês tenham essa percepção. Aproveitem isso, né? Busquem ajuda, né? O meu nome é Sérgio Mendonça, eu sou especialista em dependência química e eu quero muito poder te ajudar, né? Você pode entrar em contato comigo pelo link da bio, tá? Para internações, para terapias online,
Para gestão de caso, né? Você quer saber o seu nível de dependência, nós podemos fazer o seu gerenciamento para que você realmente possa tratar a sua dependência da melhor maneira possível. Um grande abraço.